Programa show de bola. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não perca tempo que você vai receber muitas informações, não só sobre futebol aqui no Ale Moraes TV, mas sobre vários assuntos também. Programa Show de Bola é um oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, Confeitaria Coração de Açúcar, Dincred e Servitec Instrumentos Musicais. E vamos falar de Libertadores nesse programa Show de Bola número 64. Já estamos no programa número 64, é isso aí. Então, Libertadores, Grupo A, o Colo-Colo está em primeiro, venceu a primeira partida, como nós vamos ver aqui, por 1-0, a equipe do Cerro Porteño. Fluminense e Alianza Lima ficaram no 1-1. Então, os brasileiros não tiveram uma boa estreia na primeira rodada da Libertadores, mesmo com a maioria dos jogos fora de casa. Nós vamos ver aqui nesse programa, tá certo? Então, a equipe do Fluminense, a primeira brasileira que aparece aqui, empatou 1-1. Próximo jogo, na terça-feira, dia 21, na terça-feira, 9/4, às 21 horas, o Fluminense volta a jogar. No grupo B, o Tadieres venceu o São Paulo por 2-1. São Paulo com um monte de problema. No primeiro tempo, 3 jogadores contundiram, o Rafinha, o Lucas e o Wellington Rato, e aí destrói qualquer esquema ou qualquer intenção, né? Na verdade, o Carpini vem sofrendo ali no São Paulo muitos problemas com relação à contusão. Na hora que a equipe pode começar a engrenar, algum jogador se contunde e ele não consegue colocar o seu trabalho em prática, tá? Eu estou tendo muito essa visão com relação ao trabalho do Carpini. Chegou muito bem no São Paulo, conquistou título, quebrou tabu e aí acabou patinando, e ao meu ver é muito por causa dessa condição física dos atletas, tá? Ele vem enfrentando muito problema com relação a isso e pode ser que não resista, né? Então vamos aguardar aí, mas eu tenho esse olhar com relação a esse problema físico que os jogadores do São Paulo estão enfrentando e estão prejudicando demais o trabalho do Carpini, tá certo? Então o São Paulo perdeu para o Tadieres 2-1 nessa primeira partida. Eu já não esperava uma vitória do São Paulo mesmo, mas veio aí com derrota. O Barcelona e o Copressal empataram 1-1, o que acaba sendo aí até positivo também para a equipe do São Paulo, tá certo? No grupo C, o The Strongest, em casa é praticamente imbatível, venceu a equipe do Grêmio por 2-0, e a equipe do Huachipato empatou com o Estudiantes 1-1. Para mim, surpreendente esse empate aí do Estudiantes. Eu esperava uma vitória mesmo fora de casa da equipe do Estudiantes, tá certo? O Grêmio, então, também estreou com derrota. No grupo D, também tivemos brasileiro estreando com derrota. O Universitário venceu a LDU em casa por 2-1. E o Junior Barranquilla, fora de casa, venceu o Botafogo por 3-1, que já complicou a equipe do Botafogo aí. Tranquilamente vai ter muita dificuldade de classificação por causa dessa derrota em casa, tá? É muito complicado perder a primeira partida em casa, e por isso que não estou passando o pano aqui, mas a questão do Grêmio, do São Paulo, do Fluminense e de outros times que nós vamos ver aqui, que perderam fora de casa na estreia. Então ainda a gente pode deixar passar, mas perder em casa não dá certo. Na Libertadores é muito complicado. No grupo E, o Bolívar, né, venceu 4-0 fora de casa a equipe do Palestino. Tá? O Bolívar, que é muito difícil de ser derrotado em casa, venceu por 4-0 fora de casa o primeiro jogo. Flamengo e Milionários empataram 1-1. O Flamengo não jogou bem. Até agora, para mim também, os jogos do Flamengo não dá para a gente ter uma base, uma análise, né? O Campeonato Carioca, infelizmente, teve um nível técnico muito baixo esse ano, não dá para avaliar o Flamengo, e no primeiro grande desafio aí, que era enfrentar a altitude, acabou empatando 1-1. Então vamos aguardar esse time do Flamengo. Não me empolga esse time do Flamengo para esse ano, tá? Assim como do ano passado também não me empolgava, o time desse ano também não me empolga. Grupo F, só deu empate. Isso foi bom para o Palmeiras, que jogou fora de casa. O São Lourenço 1-1.
e o Liverpool do Uruguai e a equipe do Independente Del Valle também empataram 1-1, então grupo aí apenas empates. No grupo G, nós tivemos a estreia do Atlético Mineiro e até que enfim um brasileiro venceu, né? Venceu muito bem por 4-1 a equipe do Caracas, que é a equipe mais fraca do grupo, então fez seu dever, foi lá fora e venceu. Rosário Central e Peñarol, Rosário Central venceu por 1-0 em casa, então resultado tranquilo aí. Para mim, o Rosário Central e o Peñarol devem disputar aí essa segunda vaga e o Atlético Mineiro deve passar em primeiro nesse grupo. Grupo H, que não tem brasileiros, o Nacional, River Plate, Deportivo Táchira e Libertad. Vamos ver como que foi aqui as partidas. O River venceu por 2-0, o Deportivo Táchira, e a equipe do Nacional venceu o Libertad por 2-0. Eu apostei na classificação do Libertad nesse grupo, mas ele já perde a primeira partida, embora fora de casa, para o Nacional, que é com quem ele deve brigar aí para ver quem fica em primeiro, em segundo, porque primeiro vai ser o River Plate nesse grupo, tá certo? Então essa foi a primeira rodada da Libertadores. Na próxima semana vai ter mais jogos e aí eu trago aqui para vocês quais são as partidas que vão acontecer ali para segunda, terça-feira. Eu posto um outro vídeo aqui porque a gente tem que ir para a Sul-Americana agora. Na Sul-Americana, vamos fazer uma passagem aqui pelo grupo dos brasileiros principalmente. O Always Red, o Defensa e Justiça venceram o primeiro jogo e o César Vallejo e o Independente Medellín acabaram sendo derrotados. No grupo B, a equipe do Cruzeiro empatou 0-0 com a Universidade de Quito e o União La Calera venceu o Alianza Petroleira por 1-0. Resultado bom para o Cruzeiro aí fora de casa, mas não pode vacilar porque só o primeiro vai direto para as oitavas de final na Sul-Americana. Os terceiros colocados da Libertadores vêm para enfrentar os segundos na próxima fase. No grupo C, nós temos o Internacional, que para mim está decepcionando esse ano. Espero muito do Internacional, para mim é o favorito ao título da Sul-Americana, junto com o Boca Juniors, mas empatou com o Belgrano 0-0 mesmo fora de casa no primeiro jogo. E a equipe do Delfim venceu o Real Tomayapo na estreia e lidera o grupo com 3 pontos. Fortaleza venceu também a sua primeira partida, vamos colocar aqui, por 2-0, venceu a equipe do Trinidense, o Nacional Potosí e o Boca Juniors empataram 0-0. O Boca também decepcionou aqui nessa estreia, mesmo fora de casa, hein? Então, Fortaleza foi muito bem essa vitória, porque ele já abre aí uma vantaginha com relação não ao Boca, mas aos outros times que podem lutar pela segunda colocação no grupo. No grupo E, o Atlético Paranaense fez a lição de casa também, venceu por 4-1, ótima vitória dessa equipe do Atlético Paranaense fora de casa contra o Sportivo Ameliano, e Danúbio e Raio Zuliano. O Danúbio venceu por 2-0 fora de casa também, então já dá para ver que Danúbio e Atlético Paranaense vão disputar para ver quem fica em primeiro nesse grupo. No grupo F, o Argentino Júnior, que também é um dos favoritos ao título, inclusive o primeiro colocado lá no Campeonato Argentino, venceu bem fora de casa a equipe do Nacional. É difícil vencer esse Nacional fora de casa, tá? Ou em casa, tá? Difícil vencer. O Argentino Júnior conseguiu essa vitória e o Corinthians decepcionou aí contra o Racing do Uruguai, empatou 1-1, que liga um sinal de alerta para o Corinthians, porque o Argentino Júnior vem como favoritíssimo nesse grupo, e aí o Corinthians deve disputar a segunda colocação com o Nacional do Paraguai. No grupo G, o Cuiabá empatou com o Lanús 1-1, né? Um resultado, o Lanús sempre está disputando esses torneios aí, então foi importante esse empate, mesmo em casa, para o Cuiabá. E a equipe do Deportivo Garcilaso venceu o Metropolitanos por 3-2. No grupo H, o Bragantino venceu por 1-0 a primeira partida contra o Esportivo Luquenho, contra o Coquimbo Unido, e a equipe do Racing venceu o Esportivo Luquenho por 2-0. Então, o Bragantino também estreou com vitória. Então, Bragantino
Atlético Paranaense e Fortaleza estrearam com vitórias na Sul-Americana e na Libertadores, só o Atlético Mineiro, tá? Então a próxima rodada da Sul-Americana vai acontecer na próxima semana também, e aí eu trago junto com a Libertadores os jogos dos brasileiros, tá certo? Champions League, semana que vem também tem as quartas de final imperdível, dia 9 e dia 10. Os jogos do dia 9, terça-feira, às 16 horas, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique e o Real Madrid enfrenta o Manchester City, tá? Para mim, não dá para cravar favorito. O Arsenal tem um pontinho na frente do Bayern de Munique e Real Madrid e Manchester City, para mim, é muito difícil. Vamos ver como vai ser o primeiro jogo. Aí no segundo jogo a gente pode tentar cravar alguma coisa, tá certo? Então, o Arsenal acho que está com um pontinho à frente do Bayern aí, e o Real Madrid City é indefinido. Assim como na quarta-feira, às 16 horas também, para mim, não dá para cravar nada. Atlético de Madrid e Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentando. Para mim, equivalência total aí entre essas equipes, tá? Nenhuma equipe dessas que estão disputando as oitavas de final da Champions League estão em um momento espetacular, assim, de falar, o título já é seu. Um pontinho à frente, para mim, de todas essas equipes que estão aí, é a equipe do Arsenal, ali com o Real Madrid muito perto, tá? Então, Arsenal e Real Madrid, para mim, são as equipes favoritas e que, se passarem, vão se enfrentar na semifinal, tá bom? Então, Arsenal e Real Madrid tem um pontinho ali na frente dos outros, mas contra o Manchester City não vejo o Real Madrid como favorito. Eu acho que existe uma equivalência, como eu falei, entre os dois, e o Arsenal um pouquinho à frente da equipe do Bayern de Munique, tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aí na semana que vem, nesses jogos da Champions League. Então, esse foi o seu programa Show de Bola, aqui no canal Ale Moraes Veículos da História, trazendo Libertadores, Sul-Americana e Champions League para você. Até a semana que vem, fiquem com Deus, tchau, tchau.